Política local. Ivan Gonçalves, Manuel Pisco e Nuno Matias analisam a atividade municipal da região. Ao sábado, às 11 horas, com repetição ao domingo, à 1 da tarde. Cá estamos para mais um Política Local com Manuel Pisco, Presidente da Assembleia Municipal de Setúbal, eleito pelo PCP, Ivan Gonçalves, Presidente da Assembleia Municipal de Almada, eleito pelo PS, e Nuno Matias, vereador em Almada, eleito pelo PSD. Os temas para hoje são, no caso da Moita, no município da Moita, foi iniciado o processo de criação da Polícia Municipal. O PSD da Conselhia de Setúbal retirou a confiança política ao líder distrital por causa do processo para as autárquicas, e temos também o funcionamento das grandes superfícies. O Parlamento chumbou a possibilidade de ser obrigatório o encerramento aos domingos e aos feriados. Vamos começar pelo primeiro destes três temas que referi, a criação da Polícia Municipal na Moita. O processo foi iniciado com a aprovação da realização de um estudo para saber designadamente os custos e se a autarquia tem condições para custear o funcionamento deste novo órgão de polícia. Essa decisão foi tomada com os votos a favor da maioria socialista e o vereador independente Ivo Pedaço, que tinha sido eleito pelo Chega, mas que entretanto se desvinculou do partido, e a CDU votou contra. Começamos por este tema, como eu estava a dizer, e começava por Ivan Gonçalves, a quem cumprimento mais uma vez. Bom dia. Ivan Gonçalves, faz sentido que os municípios encarem a possibilidade, designadamente aqui na margem sul, no distrito de Setúbal, onde não existe nenhuma polícia municipal ainda, faz sentido que se equacione esta possibilidade nos dias de hoje, e quando, por exemplo, a segurança tem estado na ordem do dia, se bem que as competências da Polícia Municipal não são propriamente as da PSP, são mais a de fiscalizar e verificar o cumprimento dos regulamentos municipais. O que é que lhe parece esta iniciativa da Moita, e até que ponto é que isto é algo que deve ser também equacionado pelos demais municípios da região? Muito bom dia a todos, bom dia Francisco. Bom, eu acho que sim, que faz sentido, independentemente de existirem ou não aqui no nosso distrito. Quero dizer também que, por exemplo, em Almada, a aprovação da Polícia Municipal já foi concretizada há algum tempo, e o processo neste momento está em vias de criação. Aliás, só ainda não está no terreno pelo efeito do chumbo do orçamento do município para 2025, o que veio, de alguma forma, colocar entraves adicionais à constituição desta força. De facto, é como o Francisco dizia há pouco, as polícias municipais não têm as mesmas competências da PSP ou da GNR, e essa é uma confusão que por vezes existe, porque as polícias municipais de Lisboa e do Porto têm competências acrescidas relativamente às polícias municipais dos outros municípios do país, caso elas existam. Ainda assim, e tendo em conta, não são só as questões de segurança, elas são importantes, o Francisco referiu-as, também sabemos que muitas vezes elas são empoladas e que se baseiam apenas em percepções e não em dados. Ainda esta semana soubemos que Portugal continua a ser o 7º país mais seguro do mundo, e portanto a sensação de aumento de insegurança é manifestamente falsa, mas o que é facto é que se existe essa percepção, ela tem que ser contrariada, e às vezes também pode ser contrariada com um policiamento de maior proximidade, com a existência, com a possibilidade dos cidadãos também verem polícias, sejam polícias PSP, GNR ou Polícia Municipal. Isso às vezes ajuda a aumentar este sentimento, porque eu não estou a desvalorizar as percepções, o facto das percepções existirem, enfim, elas têm que ser, obviamente têm que merecer também a preocupação dos decisores. Agora, desmistificando, já agora para fechar esta questão, desmistificando-as, mas também com factos, mas depois também atacando o problema para que não se adensem. Mas a Polícia Municipal não tem só, aliás, e a principal vertente até diria que não é esta, é mesmo do ponto de vista administrativo,
toda a ajuda que as polícias municipais podem dar, no fundo, no ordenamento do município. Por exemplo, nas questões da fiscalização, nós hoje sabemos o quão difícil é uma Câmara Municipal ter um corpo de fiscais que seja atuante e que dê resposta a todas as solicitações que existem, especialmente em meios urbanos, altamente povoados e onde, até por via das pressões que neste momento existem, da dificuldade de acesso à habitação, e há novos problemas que se levantam. Bom, todas estas questões podem ser tratadas por uma polícia municipal, ou pode pelo menos ajudar a que elas sejam concretizadas, e portanto, e para além de que é uma vertente que muitas vezes os municípios desconhecem, é que as autarquias pagam muito dinheiro às forças policiais para fazer alguns trabalhos, os chamados trabalhos gratificados. E portanto, eu até não sei se, tendo em conta a questão financeira que o Francisco há pouco referiu, eu não tenho a certeza se uma polícia municipal fica mais cara do que ter o modelo que existe na maioria dos concelhos hoje em dia. Aquilo que sei é que é uma medida que a maioria das populações vê como interessante, a maioria dos decisores políticos também vê como interessante. Eu posso lhe dizer que em Almada, fruto também da experiência acumulada que existe do Partido Socialista na governação da Câmara, não é uma medida que constasse do programa eleitoral em 2017, a verdade é que os nossos autarcas executivos entenderam, e esse foi um debate interno que nós também fizemos, entenderam que esse era um caminho para o qual nós deveríamos avançar. Honra seja feita aqui ao Nuno Matias e ao PSD, digo Nuno Matias porque já tinha sido o candidato do PSD quando esta questão foi colocada. O PSD já o defendia até antes do PS, a criação da Polícia Municipal aqui em Almada. Portanto, mas tornou-se, não diria que é uma questão unânime, não é? Há alguns partidos que não veem como uma boa solução, mas acho que hoje é uma solução, é maioritária a visão de que as polícias municipais, até pelo histórico, por aquilo que acontece nos municípios onde existem estas polícias municipais, a verdade é que é tida pelos decisores como uma ajuda ao seu trabalho e à melhoria da qualidade de vida das populações, que é aquilo que, no fim de contas, julgo que nos deve balizar a todos, e portanto acho que é normal que outros municípios, como é o caso da Moita, avancem agora na concretização de uma proposta deste tipo. Com certeza já não será a tempo das eleições autárquicas, mas será para um próximo mandato, e acho que é uma medida importante. Manuel Pisco, no caso da Moita, a CDU votou contra, não foi uma questão de apenas se abster. Consegue perceber que razões é que haverá para, neste caso do lado da CDU, não se achar que esta é uma boa ideia? Bom dia a todos. Não sei, não vou replicar os fundamentos e razões da CDU, porque até, confesso que não os conheço em primeiro. Estamos a ouvi-lo muito baixo, Manuel Pisco. Então se eu sem os fones, está a ouvir melhor? Assim estamos a ouvir melhor, sim. Ok, pronto, então era a questão dos fones. Mas eu tenho uma opinião de que nós estamos provavelmente a colaborar num processo de descentralização, não já de funções sociais do Estado, mas de funções de segurança. E isso é arriscado, porque é uma falsa ideia. As competências das polícias municipais... Agora melhorou, isto está muito instável, às vezes ouvimos-lo demasiado baixo, mas depois melhora. Melhorou? Sim, melhorou. Atenção, outro dia você estava com dificuldades de audição, mas depois na gravação ficou bom. Portanto, provavelmente está a passar o som e a recepção é que poderá ter problema. Assim. Mas estava a dizer que as competências das polícias municipais são fundamentalmente competências de fiscalização. Ora, havendo fiscalização municipal de um lado e havendo polícia municipal ao outro, também há regulação de trânsito, etc. Mas não têm competências de segurança. Há um problema, ainda não têm competência, ou seja, não se substituem à PSP ou à GNR, não se substituem. Estas indefinições em que a Polícia Municipal não é carne, não é peixe, acaba por levar a um encargo grande dos municípios, porque é mais um corpo. Imagine-se, nós temos um corpo de bombeiros em Setúbal com 100 e tal unidades, 100 e tal elementos, não é? Fazer uma Polícia Municipal tem que ter 60 ou 70, porque depois é preciso haver atividades com turnos eventualmente, é preciso fazer acompanhamento de eventos ou fiscalização de trânsito quando há eventos até fora das horas normais de serviço, portanto é preciso uma gestão própria para este tipo de serviços. Quando as competências são tipicamente de fiscalização, sem que seja integrada a área da fiscalização municipal nas polícias, mas também não podem
intervir em termos de segurança. Basta ouvir, é melhor ouvir Lisboa, Porto, Coimbra, etc., quem criou as polícias municipais, que muitas vezes ouvimos os presidentes dizer isto só serve para eles darem, quem se é recrutado para a polícia municipal acaba por servir disto como uma porta de entrada para facilitar de alguma maneira um recrutamento na PSP que sempre ganham melhor. Até o regime remuneratório é diferente. Portanto, nós estamos a criar aqui, ainda não está bem definida, não digo que seja inútil se for bem definido e tiver uma solução clara. Se ajudar os municípios, as câmaras, na regulação do tráfego, do estacionamento, do trânsito, sim senhora, mas na segurança de eventos, na regulação do trânsito, segurança de eventos, mas tem algumas competências que sejam também de segurança pública e tem mais de vigilância. Aproxima-se mais aos antigos vigilantes, os guarda, como é que é a designação? Aquelas pessoas guarda noturno. Vigiar os bairros. Sim, antigamente havia os guardas noturnos. Havia os guardas noturnos, pronto. Sim. Ou seja, fazer da Polícia de Segurança Pública guardas noturnos de dia só tem uma vantagem, é que transfere uma ideia da autoridade local. Transfere. Nós sabemos que as câmaras gastam muito dinheiro em gratificados para pagar qualquer coisa para um espetáculo, o espetáculo seja os desportivos, os espetáculos musicais, qualquer evento, uma prova desportiva, tem que ter segurança. E as câmaras pagam bastante aos gratificados da PSP. Portanto, esta indefinição também vai a favor dessa manutenção da situação de as autarquias estarem a pagar gratificados, que é uma receita significativa da PSP, segundo creio, não é? Segundo tenho ouvido dizer muitas vezes. Há uma indefinição grande. A autoridade, com uma clarificação das competências de policiamento, autoridade de policiamento, não de mera fiscalização, e se há uma ação de fiscalização dos municípios que deve ser integrada na Polícia Municipal, tudo bem, mas que se faça. O problema que está aqui é que nós estamos aqui a aparentar uma transferência de competências de autoridade e segurança pública que as polícias municipais não têm. E, portanto, há aqui alguma ilusão. Se isto depois funciona, eu tenho tido atenção a algumas queixas das câmaras que têm Polícia Municipal e que de facto se queixam que aquilo, enfim, Lisboa e Porto ainda têm um regime especial, as outras têm menos competências para intervir, e esta indefinição é prejudicial. Se quisermos dar autoridade, então temos de dar autoridade em termos de segurança e policiamento a estas polícias municipais. Senão não vale a pena a gente chamar a vigilantes polícia municipal só pelo facto de terem a vantagem de trazer uma farda e transmitir essa ideia de segurança, porque há a presença de uma autoridade. A presença da autoridade local é vantajosa. As indefinições são muito vantajosas e de efeito duvidoso. E realmente estávamos aqui a ouvir o Manuel Pisco com muita instabilidade, havia momentos que ouvíamos muito mais baixo e outros momentos que ouvíamos na perfeição. Mas passamos agora para Nuno Matias. Como o Ivan Gonçalves já aqui referiu, o PSD há muito que defende a criação de polícia municipal, designadamente em Almada. Que vantagens é que vê nessa decisão, Nuno Matias? Bom, muito bom dia, Francisco, um bom dia ao Manuel, ao Ivan e aos ouvintes. Como o Ivan disse, eu realmente tive alguma intervenção essencial e estratégica para que o processo da Polícia Municipal em Almada estivesse em andamento e fosse concretizado, apesar de não estar a primeira fornada de agentes ainda na rua. E esperemos que rapidamente o possam estar. A importância da Polícia Municipal, como aqui já foi dito, é haver aqui uma resposta complementar àquilo que são as forças convencionais da PSP e da GNR, que hoje em dia estão muito envolvidas e limitadas num conjunto de intervenções que, mesmo, por exemplo, só com a questão dos gratificados, já de si se percebe que acaba por limitar também as suas respostas operacionais, que deveriam ser a sua primeira razão operacional no cotidiano. E aquilo que nos apercebemos é que não só isso condiciona, como para além disso
também acaba por estar a gerar custos para as próprias autarquias. O Ivan falava há pouco aqui nos famosos gratificados, que tem um custo que não é marginal para as autarquias, e que por um lado tem um custo, para além disso afastam esses policiais de fazer aquilo que é a sua intervenção essencial e principal, no sentido de reforçar a segurança pública do espaço e das pessoas. E por isso a criação de uma polícia municipal é sempre uma boa notícia. Parece-me que a noite, ao fazê-lo, está também a dar um passo positivo. Os municípios, de forma generalizada, têm vindo a abraçar esta solução, tem mais benefícios do que desafios, e parece-me que é também um bom custo de oportunidade que merece ser pago, por um lado porque vai permitir reforçar capacidades de fiscalização, mesmo que exista força de fiscalização da Câmara, a existência de uma polícia municipal reforça a eficácia de intervenção. Eu não tenho a mais pequena dúvida face àquilo que são os exemplos de muitos municípios, sem prejuízo, e isto aqui também já foi dito, porque realmente existe aqui um regime um pouco diferenciado para o Porto e para Lisboa, e acho que também, de uma vez por todas, esse regime diferenciado tem que começar a ser esbatido a todos os níveis, mas também na Polícia Municipal, para reforçar também a sua capacidade de intervenção, porque esta razão complementar com a PSP e a GNR tem tudo para ser uma oportunidade em que a conjugação de esforços com diferentes espectros de competências, apesar de tudo, pode ajudar a melhorar o sentimento de segurança, a intervenção no território e a melhorar o sentimento de acompanhamento por parte do cidadão em relação às autoridades policiais, seja as regulares PSP, GNR, seja a Polícia Municipal. E por isso, da mesma forma que eu fui um entusiasta e um proponente da criação da Polícia Municipal em Almada, vejo sempre como um passo positivo quando as autarquias abraçam este desafio, porque poderia aparentemente estar-se a falar num investimento que tem um custo associado, mas é um investimento que acho que vai ter retorno, seja do ponto de vista de eficácias de custos que hoje em dia a autarquia já tem, seja na capacidade de fiscalização, que vai também necessariamente dissuadir maus comportamentos, ou por outro lado reforçar também algumas receitas face a algum incumprimento, porque a sua intervenção no terreno vai permitir robustecer a capacidade de identificar quem está a incumprir e quem tem que regularizar as situações. Eu vou dar um exemplo paradigmático que entre a Polícia Municipal e uma divisão de fiscalização de uma autarquia pode ser muito benéfico até para as receitas do município. Por exemplo, os outdoors publicitários, que nós vemos pelo território de forma absolutamente selvagem, e que eu diria com alguma margem de segurança que uma parte está de forma clandestina até que alguém os denuncie, até que alguém os fiscalize e até que alguém os regularize. E nesse intermeio, e nesse tempo até que assim aconteça, está-se a perder receita municipal que pode ser utilizada para intervenção em prol dos cidadãos. Ou seja, a Polícia Municipal é uma solução estratégica que melhora a fiscalização, melhora a intervenção no território, melhora a fiscalização do município e melhora também o sentimento de segurança por parte dos cidadãos, numa razão em que existe aqui uma intervenção complementar com o GNR e com a PSP. Eu voltava novamente a Manuel Pisco, porque é do município de Setúbal que ainda não tem polícia municipal, nem se fala nisso. A Almada já tem em curso a criação dessa unidade. Manuel Pisco, acha que não faz sentido ainda a Setúbal pensar sobre isto, falar neste tema, apesar de ser uma cidade... Sinceramente acho que não, pelas razões que já disse, e se calhar é melhor dizer mais devagar, que é para dizer, nós estamos a fazer a confusão, enquanto se fala por alto a reforma do Estado, e este parece que é um objetivo deste governo outra vez, várias vezes os governos repetem, mas depois
andamos a tratar de medidas desgarradas. Eu perguntava a alguém que seja entendido qual é a diferença entre uma divisão de fiscalização ou um setor de fiscalização municipal, em termos de competências, qual é a diferença entre um setor de fiscalização municipal e uma polícia municipal? Zero. Tudo aquilo que está nas atribuições e competências das polícias municipais pode ser exercido por vários serviços das câmaras, sobretudo para fiscalização. Então, continua a haver fiscalização municipal e passa a haver uma polícia municipal para fazer as mesmas coisas? Pode colaborar, o que é que pode fazer? Qualquer cidadão pode fazer em relação à queixa, à participação policial, à participação de uma autoridade de polícia ou autoridade criminal, tal como qualquer outro funcionário pode fazer. Pode fazer um auto, ok, pode ter alguma vantagem, mas entrega-la, pode deter em flagrante delito a alguém que esteja a verificar a cometer algum crime, tal como a legítima defesa qualquer outra pessoa pode fazer, mas imediatamente para encaminhar para a polícia criminal ou a polícia de segurança pública. Portanto, há aqui uma sobreposição de competências e atribuições entre a fiscalização municipal e a polícia municipal que não se entende. A única vantagem que se podia tirar daqui, mas claramente que os custos que o corpo de polícia vai ter não se justificam por haver pessoas com farda. Porque a Polícia Municipal, as câmaras também podem determinar que a fiscalização municipal é enfardada, ou tem uma indumentária própria, há um regulamento interno que pode definir isso. Portanto, não é isso. Estas ideias gerais, há uma ideia geral, da polícia pode ser muito, pois pode, tudo pode ser bom e pode ser mau conforme o conforme se o como vão funcionar, com que meios vão funcionar. Essa é que é a questão. Então, a carreira faz-se o quê? Em termos até de administrativo, faz-se o quê à carreira dos fiscais municipais? É inferior, é superior, é paralela à dos polícias municipais? Logo aí entramos em conflito, não até de competências, mas enfim, elas podem ser coadjuvantes, mas até em conflito de direitos de carreira, porque eles podem, e não são certamente iguais. Portanto, eu não vejo, em termos de uma medida avulsa, vejo que a Polícia Municipal, com uma forma de reorganização da administração pública, será útil, pode ser útil, aprofundindo a fiscalização na Polícia Municipal, muito bem. Mas não vamos entrar em ilusões, não é? Por criar mais um corpo, isto parece a questão da AIMA e do CEP, não é? O Serviço Nacional de Fronteiras, do CEF, teve um problema, extinguiu-se aquele, criou-se outro, mas acabou-se algum problema das atribuições que o CEF tinha ou que a AIMA tem? Não, continua o mesmo problema. Portanto, nós não resolvemos os problemas de falta de intervenção ou insuficiência de meios criando outros organismos, só lançamos confusão. Portanto, a ideia já podia ser bom. No campo do ideal tudo pode ser bom, não é? A gente tem que criar as condições e é essa a função dos dirigentes, é essa a função dos eleitos, é ter a capacidade de gestão e de administração para criar as condições para que os organismos cumpram as suas funções no sentido de preencher as atribuições que lhes são cometidas. E a gente vai à lei das polícias municipais. A atribuição única é de fiscalização. Até mas por isso já existem os corpos de fiscalização municipal. Como é que se faz? Fundem-se? Não se fundem? Portanto, há uma confusão, uma ideia já lançada que depois, mas também eu chamo outra vez a atenção, ouça-se as câmaras que têm a experiência de ter polícia municipais. Podem evitar alguns gratificados na regulação do trânsito, etc., não é? Pode haver, mas isso é uma vantagem que não pode ser vista só de per si. Tem que ser comparada no conjunto dos encargos assumidos pelo município e das funções efetivamente executadas. Consegue acrescentar funções de segurança ou não? Consegue acrescentar e operacionalizar melhor as funções de fiscalização ou não? Isso é que é o essencial. Portanto, a ideia geral de que uma polícia municipal é bom, só por si, só porque sim, não é nada. Tem que haver uma organização das funções, não digo agora do Estado, mas então temos nas reformas administrativas. Ao nível das autarquias, e este governo já aponta, nomeadamente para a composição dos órgãos e tudo, para facilitar a criação dos executivos maioritários. Então, se alguém mexer em a reforma de organização e funcionamento das autarquias, é mais fácil fazê-lo do que fazê-lo no Estado, sabem que é assim, então que integre estas coisas e que haja soluções integradas, que aproveitem os meios que são escassos. As pessoas já são muitas na função pública e estamos sempre a dizer que são muitas, mas ninguém diz que são muitas quando se criam novos corpos municipais. Ninguém diz que são muitas. Ninguém diz que são muitas quando os serviços da administração central são descentralizados para as autarquias e depois as autarquias têm que admitir pessoais
Pessoal, olha, basta ver a educação, vejam o que é que diz o Presidente da Câmara de Lisboa em relação à transferência de competências de educação, que está arrependidíssimo, e vejam o que é que se passa na saúde. Portanto, transfere essas competências, as câmaras têm que criar corpos de funcionários novos, mas os funcionários que tratavam dos mesmos assuntos na Administração Central permanecem na Administração Central até à reforma. Isto não é reforma. Na área da polícia é a mesma coisa. Eu não digo que é bom nem é mau em si. É bom ou mau conforme os meios e a capacidade de funcionamento que lhe sejam atribuídas e se clarifica as suas funções. Como estão até agora, não é peixe nem é carne. Eu não sei como é que alguém pode ter alguma vantagem. Pode haver vantagens pontuais, mas não é peixe nem é carne, não é fiscalização, é policiamento, não é policiamento, não senhora, não pode, só podem participar, só podem conduzir alguém que esteja em flagrante delito, podem conduzir à esquadra, podem conduzir, entregar imediatamente, fazer a participação à força policial, portanto, porque não têm competências policiais de segurança, têm vagamente, não é? É esta a questão não é se é bom ou se é mau, é o que é que nós fazemos a esta reforma da administração pública e neste caso ao nível da administração local. Ivan Gonçalves, quer acrescentar alguma coisa ao que já disse? Já agora perguntar-lhe se reconhece que a capacidade de as autarquias desenvolverem estas unidades depende também da sua própria dimensão. Uma coisa é o município de Almada, outra coisa será o município da Moita. Estamos a falar precisamente do município mais rico e do município mais pobre da Península de Setúbal. Fará diferença, com certeza, essa condição económico-financeira dos próprios municípios. Claro, essa diferença existirá entre os vários municípios, mas cada liderança de cada município tem legitimidade para tomar essas decisões, porque cada um é que saberá se existe folga financeira ou não para desempenhar e para criar uma polícia municipal que seja, até porque podem ter dimensões diferentes, mas para criar uma polícia municipal que esteja capacidade para dar resposta às solicitações. Agora, obviamente a questão que o Manuel Pisco refere das transferências de competências, eu diria que nesta fase é preciso fazer uma avaliação se as verbas que o Estado transferiu ou que transfere são suficientes para que os municípios façam o seu trabalho. Está na altura dessa avaliação ser feita, e se não forem, obviamente os meios têm que ser reforçados. Acho que aí estamos todos de acordo. Não pode ficar o município encarregue de fazer tarefas, ou funções neste caso, que depois para as quais não tem condições ou que não tem condições de as desempenhar, ou que não tem meios financeiros, ou que depois as vai retirar a outras funções que também são fundamentais que os municípios as cumpram. Portanto, eu diria que essa avaliação é preciso ser feita, e se de facto se as verbas que foram transferidas inicialmente ou que foram acordadas ser transferidas inicialmente não são suficientes, elas têm que ser reforçadas, e o Governo deve dar um passo nesse sentido. Passemos então para um segundo assunto, sem prejuízo de o Nuno Matias ainda acrescentar alguma coisa, porque era por Nuno Matias que ia começar agora. O segundo tema é ainda a polémica no interior do Partido Social Democrata relativa à candidatura às autárquicas em Setúbal, depois das notícias, e nós também debatemos isso aqui na semana passada, de que o PSD Nacional avança mesmo com o apoio a Maria das Dores Meira, contra a vontade da secção local, da Conselhia. Esta tomou uma posição, aliás, um pouco estranha, que é a Comissão Política Conselhia retirar a confiança ao líder distrital. Eu pensava que isto só funcionava ao contrário, do mais para o menos, mas a Comissão Política Conselhia entende que também pode retirar a confiança política ao líder distrital, neste caso a Paulo Ribeiro, quem responsabiliza por este desfecho, e vai haver uma Assembleia Distrital, uma Assembleia Conselhia, aliás, da secção, para a próxima quinta-feira, dia 3, onde estará presente o líder distrital Paulo Ribeiro, ao que se supõe para explicar este processo. Nuno Matias, mais este dado novo de ser a Conselhia a retirar a confiança ao líder distrital, o que é que isto lhe parece? Bom, em primeiro lugar, parece-me que seria
indesejável que acontecesse este tipo de situações. Apesar de, como é óbvio, como acabou de dizer, é um bocadinho esdrúxulo a solução, e que me parece que é mais para a fotografia, para efeitos mediáticos e de comunicação do que outra coisa, até porque nós sabemos que desde algum tempo, e infelizmente havia ali algum frisson político entre estrutura distrital e concelhia. Agora não deixa de ser evidente que era indesejável, até porque parece-me que o objetivo da Comissão Política Nacional, quando toma a decisão que toma, e eu agora aqui não quero estar a fazer juízo de valor se é certo, se é errado, mas quando o toma é porque na sua avaliação entende que poderá ser a melhor forma de alavancar a participação do projeto social-democrata na sua construção no território. Bem ou mal, não me compete a mim, ainda por cima porque não sou de Setúbal, fazer esse juízo de valor. Agora, como já aqui disse e reafirmo, seria desejável que estes desencontros, por um lado, fossem dirimidos nos locais próprios e não na praça pública, porque só enfraquece, fosse qual fosse a solução que viesse a ser tomada. Neste caso, acho que para além dessa reunião que referiu, há também uma Assembleia Distrital no próximo dia 2 de julho, onde eu espero que exista a frontalidade e a lealdade entre companheiros de poderem dizer olhos nos olhos as coisas e tentar sanar tanto quanto possível, porque no dia seguinte o PSD terá que continuar a fazer política no Conselho de Setúbal e terá que afirmar o seu processo de desenvolvimento daquele território, agora com uma decisão no sentido de apoiar uma candidatura independente, no futuro certamente com pessoas mais envolvidas ou nessa candidatura ou noutro caminho qualquer que se entenda, para reafirmar e afirmar aquilo que é a visão do PSD para o Conselho de Setúbal. Que é um problema, não deixa de ser, como é óbvio, porque quando se perde um segundo que seja com alguma diatriba ou alguma divisão interna, em vez de se perder esse segundo ou ganhar a fazer algum trabalho no terreno e junto à população, como é óbvio, alguma coisa menos positiva acaba por acontecer, porque estamos a perder tempo e energia no momento em que devíamos estar a unir para ir para a rua a apresentar aquilo que são os nossos candidatos, o nosso programa, a nossa visão e aquilo que é a nossa maneira diferente de estar na política, para com isso tentarmos alavancar o nosso resultado eleitoral. A decisão da Comissão Política Nacional, que, como é óbvio, tem a prerrogativa da decisão formal e institucional, foi apoiar uma candidatura independente, certamente porque na avaliação que faz entende que pode, com isso, acrescentar maior capacidade de alavancar o resultado. Isso é legítimo do ponto de vista institucional. Esperemos que haja bom senso de perceber que no dia seguinte o PSD tem que continuar a ter aqui um papel essencial como partido de referência, e não é só a nível nacional, é também no Conselho de Setúbal, e que eu posso ir sempre buscar aquele chavão que parece dos concursos da Miss Universo, é mais aquilo que nos une do que aquilo que nos separa, e acho que é isso que nós temos que ter a consciência. É um chavão, não há dúvida, mas tem um fundo de verdade que é inquestionável, que valerá a pena, seja do lado da militância de base. Eu penso que o Manuel tem também o microfone ligado, que faz aqui eco. E seja sobretudo naquilo que é a consciência dos responsáveis e dirigentes do PSD aos diferentes níveis. Isto começa na sede nacional e acaba na sede concelhia. Temos que perceber que muitas vezes o silêncio é mais importante do que falar alguma coisa que possa fragilizar-nos ou possa diminuir-nos aos olhos de quem nós estamos todos os dias a procurar ouvir e representar. Eu também tenho às vezes algumas divergências com este ou aquele militante, este ou aquele dirigente, isto acontece em todos os partidos, mas isto não significa que não haja aqui um fio contorno, e aliás, também não é um problema que exista só no PSD. Desta semana tivemos a notícia que em Vizela o próprio Presidente da Câmara, que era candidato pelo PS, deixou de o ser, por decisão do então líder Pedro Nuno Santos, e esta semana a Conselhia de Vizela também entendeu dizer não, nós não estamos em condições de apresentar uma candidatura contra este nosso ex-Presidente de Câmara. E portanto
lá está, são problemas partidários, às vezes acontecem, como está a ver-se agora aqui, por este exemplo de Vizela, acontecem mais do que um partido, para não dizerem quase todos. Bom, veja-se, até o próprio PCP já tem estes problemas e, portanto, quando isto acontece com o PCP é porque isto já se generalizou ao aspecto partidário, passando agora aqui esta piada de caserna, e portanto eu acho que tem que haver, do ponto de vista mais formal e sério, é a percepção de que há locais próprios para dirimir estas questões e depois há momentos fundamentais de união para a ação política que tem que existir no terreno. Nuno Matias, todos os partidos são fundamentais. E relativamente a essa forma como a questão está a ser tratada, penso que há já uma conclusão que se pode retirar, independentemente do desfecho disto, que é, não será fácil a campanha eleitoral para o PSD em Setúbal, não só por os militantes locais aceitarem entrar ou não na campanha, alguns já disseram que não, mas mesmo que entrem, vai ser muito, muito desconfortável certamente ver os líderes da secção local a fazerem campanha ao lado de Dores Meira depois de tudo isto que têm dito e de terem apontado, por exemplo, que há questões de idoneidade em causa, que não aceitam a decisão, não se vislumbra como é que isso depois pode ser ultrapassado e haver uma campanha normal. Bom, podemos lá ver, concorda, não é? Como é óbvio, não é um cenário normal e habitual. Isso não significa que isto aconteça até dentro dos partidos, portanto, por meio de razão também pode acontecer fora, que às vezes uma divisão num dia passa a ser uma união no dia seguinte e os desencontros passam a ser encontros passados uns tempos. Isto são as dinâmicas da vida e que nos partidos também não é diferente. Isso não significa que não deixe de ser um cenário atípico, e eu reconheço que, até por aquilo que eu tenho visto de algumas reações, há de haver militantes social-democratas que apoiarão esta decisão da Comissão Política Nacional, haverá militantes social-democratas que se absterão e não farão campanha porventura, até porque, como é óbvio, o PSD depois não irá fazer nenhuma candidatura alternativa porque não é possível e, portanto, fruto disto é uma dinâmica que eu espero que, apesar de tudo, exista aqui um sentido de responsabilidade que acho que é uma genética do PSD, e que no dia seguinte se consiga melhorar e dar um passo em frente para afirmar aquilo que é também a postura e o peso político que o PSD também tem em Setúbal e que já o levou a ter grandes resultados eleitorais, e isso não pode ser minimamente menosprezado ou esquecido. Manuel Pisco, ouvimos o Nuno Matias a dizer que isto acontece aos partidos e realmente há aqui um som de retorno do lado do Manuel Pisco quando liga ao microfone. Não sei se pode baixar o seu som um pouco, mas o Nuno Matias dizia que isto é uma coisa que pode acontecer aos partidos, que até ao PCP também acontece. Imagino que queira dizer alguma coisa, e sobre, ainda que numa perspectiva mais académica, é esta ideia de uma secção retirar a confiança política a um líder distrital. Naturalmente que nós percebemos que o que está aqui em causa é passar a imagem de que houve uma perda de confiança, que não confiam no líder. Agora, o retirar a confiança tem, em sentido estrito, um outro significado. Ainda faz eco o meu som? Agora melhorou bastante, obrigado. Melhorou, ok. Então era talvez o som do retorno que estava demasiado alto. Este caso está aqui uma boa. O PSD meteu-se aqui numa boa alhada, acho eu, porque não vai ser fácil sair limpo disto, não é? Para os militantes do PSD e para o seu eleitorado, ou para qualquer pessoa comum, o PSD, das duas uma, ou tem um candidato, uma candidata que era comunista até há uns dias atrás, e quem foi historicamente um opositor durante os 5 mandatos que a CDU já leva, 4 mandatos, não é? Com a Maria das Dores Meira presente, ou então o PSD abdica de ter um candidato em Setúbal e vai apoiar o independente. O partido do governo, que acabou de reforçar a sua maioria, abdica de ter um candidato na terceira cidade do país. É estranho. Para a organização interna, para os militantes, não admira nada a reação de levantar a cabeça dos militantes locais do PSD, não admira nada. E também
devemos tirar aqui algumas ilações em relação à velha retórica da falta de democracia partidária que tem sempre sido, sobretudo pela ala direita, apontada ao Partido Comunista. Tem o centralismo democrático. Ora, a gente está a ver que aqui neste caso o PSD está a funcionar com centralismo, sim, mas parece que não é democrático. O centralismo democrático vai obtendo consenso e vai somando, e a orientação é comum de todos aqueles que participaram nas discussões, etc. Não é? Mas isso é apontado como uma falha de democracia do PCP. Afinal, os outros partidos têm este tipo de problemas até em confronto entre dois níveis hierárquicos imediatos, entre a conselhia e a distrital. Perdem confiança uns nos outros, etc. É um caso, claro que é um caso até aparecer outro, não é? Mas é um modo de funcionamento do partido. Isto tem que ver com o modo de funcionamento. Por trás disto está a opção política. Há uma decisão política de cima que não foi partilhada, que não foi aferida internamente. Portanto, é um funcionamento democrático deficiente que está a causar este problema. O que é estranho é que ninguém meça os efeitos a médio e longo prazo de uma decisão destas, porque o PSD precisa de se consolidar no governo, não é? Precisa de ganhar credibilidade para umas próximas eleições, com toda a probabilidade serão intercalares também, e ganhar credibilidade para voltar a ser governo com uma maioria ainda maior do que esta. Descalçando as suas bases, é que é difícil entender como é que isso se faz, não é? É difícil entender. É que este caso nem tem paralelo com aquilo que já sei, completamente com outras dissidências, não é? Não há aqui uma coisa semelhante. A pessoa não sai de um lado e não se assimilou a outro partido, ou não se adotou outro partido, não optou. Não. Quem fica aqui pior na fotografia, para a própria candidata, tudo o que seja conversa sobre isso, é notoriedade, tudo é ganho, não é? Para o PSD é que não vejo quais é que são os ganhos. Como é que os militantes de Setúbal, que sempre combateram a CDU e o PCP e os seus protagonistas e a Presidente lá, agora, com que moral, com que sentimento é que vão às urnas alegremente votar porque alguém do partido a nível distrital ou a nível nacional disse que era para votar nesta candidata? Eu compreendo isso. Portanto, há aqui, de facto, um problema. Dois problemas. Um é dentro do próprio PSD, é lá com o PSD, tem que resolver, mas não é tão ligeiro como o Nuno Matias estava a dizer, não é assim tão ligeiro, vai ter efeitos na estrutura do partido, já está a ter, como estamos a ver, está a ser noticiado, está a ver. Mas também há outra faceta, afinal de contas a história da democracia partidária não é um problema lá do PCP e da CDU, não. Há um problema noutros partidos que refletem depois esta falta de aferição das decisões ou imposição de soluções que depois, quando as coisas vêm ao longo, começam a ser forjadas nos bastidores, à revelia dos representantes partidários locais e distritais e nacionais, e depois há uma ou duas pessoas que acabam por decidir as coisas para orientar num certo sentido. Portanto, isto é mesmo falta de democracia partidária. Agora, os efeitos disto ainda estão para se ver, vamos ver quem é que perde baixo com isso. Uma coisa me parece mais ou menos evidente, quem não vai ganhar com isto é o PSD. Pronto, mas, enfim, também não tenho nenhuma bola de cristal, espero que isso preocupe os responsáveis do PSD o suficiente, mas sobretudo numa perspectiva de médio prazo, né? O PSD tem que olhar para a frente, vai ter responsabilidades do governo, vai ter problemas sérios para conjugar, né? Como é que vai aumentar despesas com o armamento e manter as funções sociais, isso é só isso, é quase um programa de governo, um programa de salvação, como é que se há de sair da situação, e portanto precisa de reforço da unidade interna, não precisa nada de dissensões internas como estão aqui a fazer. Agora a gestão é dos responsáveis do PSD e dos seus militantes. Nuno Matias, e que comentário é que quer fazer também a este caso? Desculpe, Nuno Matias, não, Ivan Gonçalves. O Nuno Matias já fez. Okay. Mas agora, se me permite dar nota de que seria curioso e até uma novidade ser a CDU a dar lições de democracia interna ao PSD. Não tenha dúvida, que é uma lição que devia aprender, Nuno Matias. Eu não tenho dúvidas que o PSD não tinha nada a aprender. Então, olha, quem não quer aprender e pode aprender, fica a perder. Ivan Gonçalves. É porque já pratica melhor. O que é que acha disto, com mais este desenvolvimento da Conselhia retirar a confiança política ao líder distrital no PS? Eu acho que não há forma de dizer que
que isto fortalece a candidatura do PSD, o que é bom para a candidatura do partido, não é? Acho que isso todos percebemos, que a base para que um partido se apresente como uma candidatura vencedora é ter a sua casa arrumada. E eu não tenho grandes dúvidas de que as pessoas que melhor conhecem a realidade de Setúbal e aquilo que e os interesses dos setubalenses são as pessoas de Setúbal. E, portanto, nestas questões tendem a achar que as estruturas locais têm sempre uma visão que, apesar de tudo, sendo mais próxima, é mais conhecedora dos problemas, dos desafios que todos os dias se enfrentam no dia-a-dia. É verdade que às vezes também são contaminadas por questões pessoais que dificultam esta avaliação. Não sei se é o caso, não, nem sequer conheço as pessoas que dirigem a estrutura conselhia do PSD de Setúbal. Agora, é evidente que isto enfraquece a candidatura do PSD. O PSD opta aqui por uma solução que é apoiar uma candidata, uma opção contra a natura, isso é evidente, não é? Uma candidata que era, aliás, não precisamos de ir mais longe, estou-me aqui a lembrar, há 4 anos estava o Nuno Matias a disputar uma eleição com a candidata Maria das Dores Meira, e estava eu próprio também, enquanto candidato do Partido Socialista aqui em Almada, e portanto, obviamente, agora é contra a natura que o PSD vá apoiar esta candidata, especialmente quando em Setúbal, durante anos e anos, o PSD combateu a governação liderada por Maria das Dores Meira e pela CDU. E, portanto, obviamente, é uma solução estranha. Fazê-lo sem ter o respaldo do partido, ou seja, das pessoas que todos os dias fazem e constituem aquilo que é o Partido Social Democrata em Setúbal, é ainda mais estranho. Se pode ter sucesso ou não, enfim, não sei, vamos ver nas eleições. Diria que a candidatura de Maria das Dores Meira, apesar de tudo, é mais do que este apoio do PSD. Se estivesse dependente deste apoio do PSD, julgo que não teria grandes hipóteses, porque obviamente esta divisão não favorece a força desta candidatura. Mas obviamente Maria das Dores Meira foi Presidente de Câmara durante vários anos e portanto terá o seu espaço político próprio. Vamos ver quais é que são as implicações que vão existir. Agora parece-me evidente que isto não é bom para ninguém e acima de tudo não é bom para o PSD, porque o PSD é posto aqui numa situação em que avança sem um candidato próprio, porque obviamente é difícil dizer que esta candidata é uma candidata do PSD, avança sem um candidato próprio e sem a possibilidade e com uma divisão interna que é latente e que diria que pode prejudicar, às vezes, eu acho que prejudica ao curto prazo, mas fundamentalmente é um problema a médio e longo prazo e às vezes nestas questões eleitorais dos partidos, de políticas, às vezes o mais importante nem é o que está no curto prazo, ou melhor, quando nós só olhamos para o curto prazo acabamos por estar a criar problemas a médio e longo prazo que são muito mais difíceis de resolver e não sei se não é o caso aqui, vamos ver, acho que o tempo nos dirá, mas não me parece que o processo esteja, que isto seja um bom pronúncio para o PSD em Setúbal. Nuno Matias, quer acrescentar alguma coisa? Não, vamos lá ver. Eu há pouco dei o exemplo também de Vizela e do PS, onde naturalmente não é benéfico haver situações onde o final do processo é ou o PS local está contra e não quer apresentar nenhuma candidatura, que é o caso de Vizela, ou neste caso em Setúbal, onde o PSD nacional apoia uma candidatura independente e o PSD local não quer acompanhar essa... No caso de Setúbal, o PSD já estava muito adiantado para ter o seu candidato, que seria Paulo Calado, o líder distrital. Já está. Francisco, evidente, vamos lá ver, eu não estou a escamotear que é uma situação que não é positiva e que não gera sempre um ruído e alguma confusão por haver aqui um desencontro de opiniões e um desencontro de posição. Isso naturalmente não é positivo. Agora, eu estou a dar este exemplo de Vizela, que ainda por cima é desta semana, onde a sede nacional do PS pede à sede conselhia para promover uma candidatura e é a própria sede conselhia que também diz não. Nós vemos a força do lado do candidato independente, com razão ou sem ela, e não vamos apresentar uma candidatura. Ou seja, estes desencontros nunca ajudam a dinâmica e a força local dos partidos. Agora,
haja bom senso para tentar defender o dia seguinte e um sentido de responsabilidade, porque o PS, da mesma forma que o PSD, não acaba no dia seguinte à confusão que possa ter sido instalada. Vamos então... Agora, com mais ou menos razão, e eu, lá está, não quero fazer juízo de valor porque não sou setubalense, acho que tem que haver aqui algum sentido de responsabilidade para defender o dia seguinte. Passemos então ao terceiro e último tema de hoje. Chegou ao Parlamento pela mão de um grupo de cidadãos que reuniu mais de 23 mil assinaturas a favor do encerramento do grande comércio aos domingos e aos feriados. O Parlamento para já chumbou essa possibilidade, com os votos contra do PS e do PSD e também do Chega e da Iniciativa Liberal. Quem votou a favor foram sobretudo os partidos da esquerda, retirando o PS, o PCP, o Bloco de Esquerda e o LIVRE. Começava agora por Manuel Pisco. É mesmo necessário este tipo de imposição, de ser a lei a proibir o encerramento do comércio para se conseguirem salvaguardar os direitos dos trabalhadores? Não reconhece que isso pode ser feito do lado da lei? Tudo pode ser feito desde que seja bem feito. Podem ser salvaguardados os direitos dos trabalhadores com horários mais alargados. Aliás, há empresas que trabalham em jornada contínua e os trabalhadores trabalham por turnos, e há regras específicas para os trabalhadores que trabalham com ser minimamente compensados por esse esforço acrescido. As propostas, portanto, há duas questões aqui. Há uma que está a ser escondida pela outra. Há esta que é da fachada do encerramento aos domingos e aos feriados, que é uma questão antiga, batem velho, mas os sindicatos batem-se, não é por esta questão de fachada, é para a questão que está por trás desta, que é da manutenção dos direitos dos trabalhadores, não serem forçados a trabalharem em ciclos contínuos, em horários que estão muito além do horário normal e que lhes impede de ter uma vida familiar normal. Essa é que é a questão dos sindicatos. Agora, porque estão a falar de polícias municipais, se houvesse competências da autoridade das condições de trabalho que também passassem para polícias municipais, por exemplo, não é? Que se houvesse um corpo de inspectores da autoridade das condições de trabalho suficiente para verificar as condições em que estão a trabalhar todos os centros comerciais, em relação à prestação de trabalho dos trabalhadores que lá estão, se estão em jornadas forçadas, em horários desregulados, isso era importante. Ora, garantindo que as condições de prestação de trabalho asseguram também um mínimo de normalidade nos horários e na vida familiar das pessoas, os horários, o alargamento dos horários é uma questão que interessa mais depois aos comerciantes, às associações de comerciantes e aos proprietários. A proposta, subscrita por mais de 20 mil pessoas, 23 mil cidadãos, ou o que foi, propunha o encerramento aos domingos e feriados e a redução do período de funcionamento até às 22 horas. Normalmente julgo que eles fazem às 22, 23, alguns talvez às 24, mas não é por mais 1 ou 2 horas ao fim da noite que se ia perder grande atividade comercial, não se fazem muitas vendas. O Bloco de Esquerda também apresentou um proposto com estes horários, era encerramento aos domingos e aos feriados e até às 22 horas, e depois tinha umas exceções, que os cinemas e os estabelecimentos de restauração se mantivessem a funcionar Manuel sem Pisco, essa restrição horária. Conclua, por favor, para também termos aqui um bocadinho de tempo para o Ivan e para o Nuno. Sim. Pronto, ou seja, uma coisa é assegurar em qualquer regime de horário de abertura de funcionamento os direitos dos trabalhadores. E isso tem que ser assegurado, quer ser até às 22, quer ser aos sábados e aos domingos, quer não seja. Portanto, se eles trabalharem ao sábado ou ao domingo, tem que haver compensações. E isso não está suficientemente fiscalizado, e é por isso que os sindicatos reagem à defesa. Não têm sido cumpridas e as pessoas depois são obrigadas a trabalhar num regime de sobrecarga. A outra coisa é que as associações comerciais têm lobby junto do governo, os sindicatos não têm. Os trabalhadores não têm e, portanto, vencem normalmente as suas posições. E, portanto, estas propostas foram rejeitadas e continua-se a trabalhar até a hora final do encerramento, seja às 11, seja à meia-noite e aos sábados e aos domingos. Vamos passar para o Nuno, primeiro o Ivan Gonçalves. 2 minutos, Ivan Gonçalves. O PS votou contra esta proposta, nem sequer foi apenas abster-se. Concorda com essa posição? Bom, eu acho, obviamente, a criação de grandes espaços comerciais
traz desafios para as nossas cidades, isso é evidente, não é um desafio de hoje, é um desafio de há 30 anos atrás, toda a gente percebe que isto é uma evidência. Agora, esta solução, proibir a sua abertura aos domingos, enfim, eu acho que para ser muito sincero, acho que quem é mais prejudicado com ela, quem seria mais prejudicado com ela, provavelmente até seriam as pessoas que trabalhando 6 dias por semana ou 5 dias por semana e que só podem beneficiar da utilização destes espaços comerciais ao fim de semana, que deixariam de poder fazer, e portanto seria tornar a vida do cidadão comum ainda mais difícil para resolver um problema que, a existir, também não se resolve desta forma. Até porque a maior parte do comércio local também está fechado ao domingo. Não vejo grande utilidade nisto, e até é uma solução um bocadinho ludita, se me permitem, quer dizer, é querer parar o vento com as mãos. Há outras formas, nomeadamente através da negociação coletiva, do reforço do direito destes trabalhadores, ou até da promoção do incentivo dos poderes públicos ao comércio local. Agora, por e simplesmente obrigar a que estes estabelecimentos comerciais estejam encerrados ao domingo, eu acho que só criaria um constrangimento na vida daqueles que não têm culpa nenhuma de querem ver os seus problemas resolvidos, que já passam a semana toda a trabalhar e que não teriam daqui nenhum benefício. E, portanto, não me parece que seja a melhor forma de resolver o facto de existir um problema que de facto existe, que é o comércio local, e há a questão dos horários destes trabalhadores, mas depois também há a questão do comércio local que tem sido profundamente afetado pela existência destas grandes superfícies, mas não acho que a solução passe por encerrá-las ao domingo, com muita franqueza. Nuno Matias, a recusa da AD em aceitar este encerramento aos domingos e feriados significa que há uma maior sensibilidade aos argumentos das associações de comerciantes do que aos dos sindicatos e trabalhadores, como dizia o Manuel Pisco? Eu acho que há uma sensibilidade para tudo, seja para os trabalhadores, seja para os comerciantes, seja para com uma economia livre de mercado, onde deve haver maior capacidade de cada empresa e cada espaço comercial decidir se quer estar aberto ou estar fechado. Eu concordo com o Manuel, naturalmente os direitos dos trabalhadores devem estar salvaguardados, e aquilo que deve acontecer é não haver abuso junto daquilo que é o trabalhador e os seus direitos, e obrigá-lo a ter que desempenhar tarefas para além daquilo que é o admissível e o razoável, e portanto aí sim depois deve haver uma fiscalização e para isso é que também existem ACTs, para garantir que as coisas funcionam como deve ser. Agora, eu não sou favorável a que se limite a organização deste tipo de atividades, até porque elas têm benefícios para o cidadão comum que, seja ao sábado ou domingo, precisam muitas vezes de ter acesso a algumas atividades por necessidade, em alguns casos até por urgência ou emergência, e portanto, se houver algum empresário que na organização da sua empresa, com os seus trabalhadores devidamente enquadrados e remunerados para tal, quiserem estar abertos e prestar um serviço à comunidade que necessita deles, qual é o problema? E portanto parece-me que o facto de haver 22 mil pessoas que legitimamente pensam que deve estar encerrado, faltará perguntar se não há aqui uma maioria silenciosa que gostaria que estivessem abertos, ou que se continue a manter o regime aberto, no sentido em que se dá liberdade para garantir que assim seja. E por isso eu diria que às vezes muitas das questões passam por nos colocarmos no lado dos outros que pensam diferente e perceber se não há razoabilidade naquilo que também é a sua visão, e eu acho que, apesar de respeitar quem entendesse que deviam estar fechados, eu prefiro a liberdade de se escolher se deve estar aberto ou fechado. E chegamos então ao fim da política local de hoje, comigo Francisco Alves Rito, com Manuel Pisco, Ivan Gonçalves e Nuno Matias, 3 autarcas na Península de Setúbal. O programa está no ar aos sábados às 11, repete aos domingos à 1 da tarde e fica em podcast. Boa semana para todos.